Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E ela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz. E vamos nós aqui juntos e misturados, retomando aqui a nossa leitura no capítulo 1 do livro que é o Espiritismo, que trata de uma pequena conferência espírita. Aqui o tópico falsas explicações dos fenômenos. Nós estamos na pergunta, né? Já iniciamos ela, vou retornar só para vocês poderem se situar, onde Kardec vai fazer a colocação aqui dentro da pergunta de que sugeria do visitante de que toda comunicação espírita, na verdade, provinha do próprio espírito do médium, né? Conversamos bastante no último programa sobre essa questão do animismo. Então nós vamos dar sequência, né? Eu vou retomar essa pergunta que tem a primeira pergunta do visitante, a segunda, a terceira, a quarta pergunta, tá? E aí dentro dessa quarta pergunta, onde ele questionaria que tudo provém do espírito do próprio médium, vou ler a resposta de Kardec e vou seguir, né, para a gente terminar essa questão. Então vamos lá, eu queria até que a Miranda depois lembrasse de contar pra gente a história do retrato da irmã Sheila, lembra? Isso, que é uma história importante, né? Que de um médium até certo ponto com problemas, né? Desequilibrado, mas que mostrou claramente ali... ele tem esquizofrenia. Mas vamos ler, né? Que ela vai contar daqui a pouquinho essa história do médium, né? Que tinha esquizofrenia, mas que desenhou, assim como a história lida no programa passado aqui pelo Aloísio, né? Desse médium que desenhou o retrato de uma jovem desencarnada e na presença de testemunhas e reconhecida a fotografia pelo próprio pai. Então diz Kardec aqui, respondendo essa questão de que tudo provinha do espírito do médium. Ele diz, ainda esse um dos sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada experimentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, se não limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Abstraindo-se das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que faz alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Isso aqui é interessante, né, que a gente tinha comentado, porque Ele voltou um parágrafo. Eu voltei, tá? Eu tô lendo do começo aqui, para poder pegar o fio da meada. Quando se fala de fenômeno físico, é mais fácil distinguir a independência do espírito. Quando é um fenômeno, como diz Kardec, uma comunicação pela psicografia, já é um pouco mais complexo. E ele continua, qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que um certo médium desenhou um dia, que foi o que a Aloísio leu na semana passada, né? Esse relato aqui, que a Miranda vai trazer agora também, a história que ela tem bem parecida. Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia, em minha casa, na minha presença e de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem havia desencarnado, né, morta, há 18 meses, e a quem ele não conhecera. Esse é o ponto importante. Ele não conhecia a pessoa que ele próprio desenhou. Retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente à sessão?
Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Então nós paramos aí, na semana passada, a gente recapitulou, então eu quero aproveitar para pedir a Miranda para contar essa história que tem muita semelhança com esse exemplo citado por Kardec, e a partir daí a gente retoma o término da resposta. E aí, Miranda, como é que foi essa história? Vou resumir. Há muitos anos atrás visitávamos o abrigo São Mateus, lá em Guadalupe. E tinha uma interna do abrigo que ela, indigente, ela estava fazendo um câncer de útero, colo de útero, e nós acompanhávamos o tratamento de radioterapia. E a preocupação, depois da rádio, é que ela tinha que tomar certas medicações. E o abrigo não tinha um quadro de enfermagem assim tão eficiente por conta de tantos idosos ali. Ficava muito complicado. Aí estávamos indo para a visita, no ponto de ônibus, um rapaz, um jovem que sempre acompanhava nas visitas, porque ele tinha esquizofrenia. Os momentos de transe mediúnico ficavam evidentes, mas aquele psiquiatra lá do Regeneração, fomos lá, conversamos com ele. Ele explicou tudo direitinho e falou, olha, ele deve acompanhar e estudar tudo, mas nunca chegar na reunião mediúnica, tá bom. E ele ia conosco visitar o abrigo. E uma bela tarde estávamos aguardando o ônibus e tínhamos um caderno de frequência, porque ali anotávamos algumas necessidades dos idosos. Ele me pediu o caderno, sentado no ônibus, esperando o motorista ligar o automóvel, e com um lápis ele começou a rabiscar. Rabiscando, muito terço, assim. Eu fiquei assim, observando, o pessoal já ficou alerta, porque às vezes ele tinha momentos de dificuldade enquanto estava conosco. E a mão muito rápida, terminou. Eu pensei que ele estava riscando a capa por dentro do caderno. Depois de riscar o caderno, não tem problema. Fechou o caderno, me deu, o motorista seguiu conosco. Quando estávamos chegando no abrigo, eu fui olhar o que é que ele tinha rabiscado tanto. E estava o retrato de Sheila, desenhado com grafite. O espírito Sheila, né? Eu fiquei calada. Não falei nada com ele, fiquei na Você minha. Reconheceu claramente, né? Nitidamente, a foto tradicional feito, de Sheila. Impressionante. Entendeu? Eu fiquei calada. Ele sabia desenhar muito bem. Às vezes chegava no quadro de giz e Quer fazia... dizer, para ele desenhar era tranquilo. Pois é, mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ele sabia desenhar, passou. Chegávamos no abrigo, fomos logo visitar a Alzira, e aí preocupada como é que estava a medicação dela. Eu falei, tudo bem, Alzira, tudo bem. Eu falei, você está conseguindo tomar os remédios na hora certa, principalmente da noite, porque era 9h30 da noite. E é um horário que o abrigo já está muito silencioso. Aí ela, não, eu tomo remédio toda noite, sim. Eu falei, toma, ela toma. Você toma depois da janta? Ela, não. Chega na hora certinha, a enfermeira entra, pega assim no meu ombro e me dá o remédio. Aí eu, é mesmo, achei estranho, porque o quadro de enfermagem não fazia dessa forma. Aí eu falei, e a enfermeira do abrigo faz isso? Faz. Eu, mas como pode? Aí ela, olha, é uma enfermeira muito bonita. Ela chega aqui e age assim. Aí o Joãozinho estava comigo. O João olhou para mim e nós sabíamos que não procedia aquele situação do abrigo. É como se fosse uma alucinação dela, né? Aí eu simplesmente abri o caderno e ela conversando, sentada no leito, eu coloquei o caderno no colo, abri a página e deixei no meu colo. E ela conversando. Daqui a pouco ela olhou e falou, é essa moça aí. Ela identificou Sheila, entendeu? Eu achei interessante, primeiro porque o Ricardo, ele não estava no foco de nenhum espírito. Ele não tinha esse discernimento. E aquilo eu acho que veio até para nos deixar mais tranquila, porque a minha preocupação era depois da radioterapia, ela não está fazendo a medicação correta. Foi isso que aconteceu com a foto da Sheila. Então, quer dizer, um fenômeno bem semelhante, porque o rapaz que desenhou a foto era um rapaz que tinha esquizofrenia, não sabia. Fez a foto sem nenhum motivo aparente, dentro de um ônibus. Do ônibus. Eu pensei que ele estava num determinado momento de dificuldade por conta da situação dele. E a pessoa internada, que não teria assistência prevista, estava tendo assistência. E quando ela vê a foto desenhada pelo rapaz esquizofrênico, era de Sheila. Eu falei, essa moça? Eu falei, então, isso é por isso que Kardec fala aqui, no Livro dos Médiuns, que você tem que analisar as circunstâncias para você entender se aquilo provém do próprio espírito do médium ou de um espírito. Claramente foi
a interferência de Sheila ele tem até o dom de pintar, mas Isso. ali teve uma interferência. Exatamente. Vamos continuar aqui na resposta dada por Allan Kardec. Dizem ainda que os médiuns só falam com clareza daquilo que lhe é conhecido. Como explicar o fato seguinte, e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. Sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Olha que coisa interessante. Agora, vocês que estão ouvindo aí, não vão achar que vocês vão chegar em qualquer médium para procurar pessoas desaparecidas e vai ser uma tarefa semelhante como essa aqui. Não é bem assim. Naquele caso específico, foi permitido que fosse dada essa informação. Agora, isso não é uma coisa comum e usual. Corriqueira, né? Então você perde alguma coisa dentro de casa e vai consultar o médium para ver se o espírito diz onde está. Não é por aí. Às vezes tem criança sequestrada e tem pessoas que chegam querendo saber onde está, com quem está ou quem sequestrou. Olha só. Essa questão é muito interessante porque nós temos uma tendência de generalizarmos as coisas. Exatamente, certo? Por isso que eu tomo cuidado aqui. Pois é, então tem que haver um cuidado muito grande porque os fenômenos ocorrem. Agora, eles não ocorrem quando nós queremos que ocorra. Então, esse é um detalhe que nós temos que levar em consideração na existência e na ocorrência desses fenômenos que nós presenciamos e que nós sabemos que ocorrem. Então, é aquela velha colocação que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, certo? Essa coisa, não, mas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas faziam as evocações, certo? Sim, faziam, mas acontece o seguinte, que é permitido e só se manifestava ali aquilo que traria algum acréscimo de esclarecimento, de entendimento daquilo que estava sendo tratado. É diferente, não é o nosso bel prazer, Sim. Eu quero saber isso. Eu quero saber os 6 números da Mega Sena da virada. Você sabe? Pois só o valor para pagar minhas contas já teve, né? Já ocorreu. Estou citando essa que já ocorreu. Essa situação que a Miranda levantou, é muito importante nós aprofundarmos um pouquinho sobre isso, que o nosso ouvinte deve pensar assim, poxa, se você tem uma pessoa sequestrada, em sofrimento, num cativeiro, e os espíritos sabem onde essa pessoa está, por que eles não revelam? Pois é, né? Não é falta de caridade isso? Não, é porque não é para ser revelado. Não é para ser revelado. Ela e aqueles que estão ao seu redor têm que passar por alguma situação para aprenderem ou para demonstrarem a sua fé, a sua crença. Certo? Nada ocorre por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então nós não gostamos, nós achamos que não devia ser, mas essa é a nossa avaliação. Sim. E não daqueles que determinam os caminhos que são seguidos. E um outro detalhe, se a pessoa tiver que ser libertada do cativeiro, isso que eu estava pensando. Os espíritos vão atuar. É um vizinho que vai ver e vai denunciar. Isso. A polícia que vai conseguir, através do processo de investigação e sob inspiração espiritual, chegar no cativeiro. Alguma coisa chama a atenção de um policial. Algo acontecerá que vai fazer com que haja o desfecho. Sem que necessariamente um médium... Porque senão, Aloysio, ninguém faria mais nada. Ninguém faria mais nada. Aí Moisés estava valendo. Não tem mais nada. Você tudo vai no oráculo, né? Vai lá na Mãe Miranda, concentra aí. E vamos resolver. O Pardal gostou. Ele já está até pensando em fazer uma consulta ali já. Então, não é tão simples. Eu tô hospedando lá em casa uma amiga, né, que está retornando do exterior e voltando a ficar no Brasil definitivamente. E ela é um pouco desligada, certo? Um pouco só. Só um pouco. Então ela me pediu o celular para fazer alguma coisa, porque o dela não funciona. Então me pediu o meu. E eu emprestei para ela e eu fui fazer as minhas coisas, né? Quando eu voltei, falei, cadê meu celular? Ela falou assim, onde é que eu botei? Não sei. Certo?
Eu falei, ué, você não saiu daqui, tem que estar aqui. Nós procuramos tudo ali, pô, não achamos o danado do celular. E hoje em dia nós dependemos em muita coisa do que está no celular, né? Aí eu falei, ele vai aparecer. E fui ao banheiro fazer barbas, essa coisa toda. Quando eu estava no banheiro, falei assim, levanta a toalha. Viu? Aí eu voltei para a sala, levantei no canto exato e ali estava o celular. Ela pegou a toalha para sacudir migalhas, essa coisa toda, e voltou de novo a toalha cobrindo o celular. Tá certo? Então, é aquela história. Nós somos intuídos, mas nem tudo que aquilo vamos que nós... deixar na dependência deles. Isso, nós não vamos ficar, não. Certo? Então, eles atuam, é a questão 459, né, do Livro dos Espíritos, né? Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. É interessante. Em geral, são eles que vos conduzem. Que nos dirigem. Então, nós temos que ter atenção, agora temos que ter o discernimento para separar aquilo que é realmente alguma coisa que está ocorrendo ou alguma coisa que é uma suposição nossa para a ocorrência. O que você está rindo? Eu estou rindo porque eu passei por um aperto há uns anos atrás. Uma cadelinha vira-lata, habitante da minha casa, apontou umas coisas erradas. Rasgou a capa para lá e ela foi expulsa da área. Aí eu tive que sair com ela naquela mesma hora. E da onde ela estava, na casa do tio da Andréa, ela chegou 10 horas da noite. 11 horas a cachorra fugiu por debaixo do portão. Passou. E depois a pessoa se arrependeu de ter expulsado a cachorrinha. E eu tinha que encontrar. Eu passei um mês andando ali no morro, ali perto do Morro São José, Rua Sanatório, linha do trem. Eu ia em todos os horários, falava com todas as pessoas, dava o número de telefone. E a pessoa que havia expulsado a cachorrinha estava me colocando, olha, se acontecer alguma coisa, ela não aparecer, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Eu falei, pronto, vai me matar. E agora? Eu sou imortal, mas o corpo vai dançar. Gente, não é brincadeira, não. Eu procurei em todos os horários. Aí encontrei uma moça grávida que me ajudou a procurar. Aí eu falei para ela, você tem enxoval? Não. Então eu vou providenciar o enxoval. Vou falar com o grupo, mas no dia de receber o enxoval, você precisa ir, tá bom? Ela, tá bom. Já estava desiludida, 30 dias sem encontrar. No viaduto do Negrão de Lima, certa vez, um rapaz falou, olha, tem uma cachorrinha que foi atropelada no trem. Eu de lá de cima olhando, eu desci, parecia a Tuca, não era a Tuca. Gente. Isso tudo foi com a Tuca? Foi com a Tuca vira-lata, a primeira. A Tuca primeira. Concluindo. Ali é uma dinastia, né? Suca a primeira. Tuca. A Tuca primeira, Tuca segunda. Olha só, agora eu vou concluir. Aí chegou o segundo domingo, eu já estava desenganada, né? Eu falei, pronto, eu não vou mais, seja o que Deus quiser. Passou. Mas eu lembrei que era o dia de doar o enxoval para a moça. Eu falei, não, eu vou lá perto do viaduto, lá na comunidade, vou chamar a moça para ir receber, porque ela tem que participar do culto. Quando eu cheguei, ela falou, olha tia, eu não vou poder sair porque aconteceu uma situação grave aqui na comunidade, minha mãe não está, eu não posso deixar a casa vazia. Eu falei, tá bem. Quando eu já estava saindo, eu ouvi nitidamente, entra em tal rua. Ouvi, entra em tal rua. Aí eu olhei pela hora, eu falei, ainda dá tempo. Aí entrei. Quando eu entrei, tinha um botequim e uma senhora negra, uma roupa branquinha, sentada, tomando uma cerveja no botequim. Eu falei, eu já andei tanto por aqui, eu vou perguntar àquela senhora, porque a ela eu tenho certeza que eu não perguntei, eu não conheço aquela moça. Aí cheguei próximo a ela. Senhora, a senhora viu alguma cadelinha vira-lata, caramelo? Aí mostrei a foto. Quando a moça olhou a foto, vi. Essa cadela teve aqui hoje de manhã. Aí chamou o dono do botequim. Ele falou, não, essa cadela aqui, não é ela não, aquela é do Raspadinha. Aí eu falei, não, essa cadela é nova porque eu conheço os cachorros daqui, que eu tenho medo de cachorro, e ela não é daqui. Aí eu falei, e o Raspadinha? Ah, ele só passa por aqui no final da noite, quando ele vem do baile funk. Eu falei, tá bom. Eu vou deixar o número do meu telefone, qualquer coisa, o senhor me avisa. Aí fui andando. Eu caminhei uns 100 metros, eu só vi, moça, eu voltei. O Raspadinha tá vindo aqui. Os espíritos trouxeram o Raspadinha de casa. Quando ele olhou, falou, não, a minha não é cotó. Eu falei, não, mas ela não tem rabinho cotó não, é porque ela tá encurvada. Aí o seu Zito falou, filho, vai lá. Eu fiquei amiga do pessoal, né? Sei até o nome. Vai lá, pega, se não for a sua, se não for dela, tudo bem. Se for, ela disse que vai te dar uma ajuda.
Ele não queria, aí foi. O rapaz falou, até cavalo, quando ele encontra perdido, leva para o quintal de casa. Daqui a pouco a moça falou, você já deu uma olhada, porque se não for a sua, você vai saber logo. Aí veio raspadinha e a tuca do lado. Saltitante. Quando eu falei tuca, a cachorra latia, gruía, se jogou em cima de mim. Aí pronto, final da história. Até hoje eu agradeço a Deus. Olha, eu peguei a cachorra no colo. Eu entrei em ônibus, uma vira-lata. Entrei em ônibus, guarda não viu, fiscal de ônibus não viu. Ninguém reclamou, foi comigo para o Cáritas e na volta eu fui levar o enxoval. Eu tenho certeza que a misericórdia divina atuou pelo enxoval da moça, entendeu? E me socorreu junto. A misericórdia divina levou você a infringir a lei sem ser notada, é isso? Eu não sei mesmo, porque uma vira-lata não grandona. É coisa que se conte, não. Olha, viu? Eu entrei no ônibus e o fiscal do demais. ônibus não... Pode pegar um ônibusinho com a cachorrinha indefesa. Não é? Ela estava assim, coleira, tinha que ficar no meu colo. Mas vamos lá, vamos terminar esse item aqui. Certo. Mas isso comprovou aí a atuação dos espíritos, né? Não precisou ela procurar médico. Ao final aqui do que está dito, né? Seu pensamento poderia sugerir tal resposta quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade dela não existir mais? Se em certos casos vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? E aí vem uma chamada. Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda se não observaram. Mas que frase maravilhosa que nós estamos lendo agora. Não é? Muito boa. Nada de juízo precipitado. Nada de juízo precipitado. Então, essa questão aí, nós sempre devemos, todos os fenômenos, tudo aquilo que nós vemos acontecer, ou aquilo que nos chega, nós devemos submeter a uma análise para que nós possamos ter uma certeza maior daquilo que está ocorrendo, sem que tenhamos decepções, sem que nós, por um juízo precipitado, fiquemos frustrados ao observarmos que não era aquilo que nós havíamos imaginado. Isso leva, muitas vezes, essa frustração, essa decepção, a pessoas se afastarem, certo? De verdades, certo? Porque não é como elas imaginaram ou como elas haviam concebido. Então vamos ter sempre muita atenção com relação a isso e vamos entender que os fenômenos, eles são produzidos por espíritos que são entidades, vamos dizer assim, individualidades, que têm a sua maneira de agir que não é necessariamente igual à nossa. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa. No próximo programa iremos entrar em outro tópico, que é o não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Muito bom. Se Deus quiser, estaremos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Muita paz. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade.
Sou Bill Fabiano, estamos juntos para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita Anos Ímpares. Estamos no ano de 1861, estamos em março de 1861. Eu e o meu parceiro Renato Souza. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Olá a todos, boa noite, Bill. Tudo bem? Tudo bem, juntos mais uma vez. Juntos, isso aí, né? Estamos no mês de março, né, de 1861, falando sobre o assassinato do senhor Ponceau. E semana passada nós terminamos com um alertazinho aqui dizendo o seguinte, né? Eu vos disse que esse espírito não pode responder esta noite. Deus o proíbe de manifestar-se. Se insistirdes, sereis enganados. Vale lembrar que a gente estava fazendo aquelas perguntas e respostas, né, com o espírito, e depois ele foi convidado para mais um momento de elucidações, só que não havia permissão para tal, né? Então esse alerta aí, se insistirdes, sereis enganados, ou seja, não será mais o espírito, provavelmente, e outro entraria ali, né, para servir de embuste. Sim. Então a gente tem que respeitar muito, né, Renato? Muito. Sobretudo essas que hoje, naquele momento ali, né, que estava sendo feita a codificação, todos os estudos, né, que eram inerentes, os espíritos vinham às vezes até sem vontade, mas vinham, né? A gente cansou de ver aqui, né, de falar sobre isso. Eles apareciam mesmo sem ter a vontade. Era tipo uma imposição que a própria espiritualidade tinha ali para compor, né, a obra, as obras. Mas hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem que esperar o telefone tocar, né? A melhor maneira, né? Esse alerta que o Chico nos legou, né? O telefone toca de lá para cá. Se a gente começar... Quando a gente bate na porta, alguém vai responder, né? Tem gente. Não é isso, Renato? Sim, sem dúvida. Vai ter sempre alguém. Perfeito, exatamente. Vai ter sempre alguém para responder. Se você chama, alguém vai comparecer, tá? Por mais que você não perceba, né, Bill? E aí é que consiste o perigo, né? Aí é que tá o problema, né? Então... Principalmente daqueles que sabem o que nós queremos ouvir, né? Sim. Então, tenhamos muito cuidado com isso, porque... É a parte que a gente tem que entender a doutrina, senti-la, né, e buscar, né, através da nossa fé, a compreensão real, né, das coisas, né, sabendo que nem tudo que a gente quer ouvir, a gente vai ouvir e da maneira como a gente quer ouvir, né. Então vamos lá então, Renato, na observação, Kardec diz o seguinte: é evidente que se os espíritos pudessem poupar pesquisa aos homens, estes não se dariam ao trabalho para descobrir a verdade, pois que ela lhes chegaria por si mesma. Assim, o mais preguiçoso poderia sabê-la tanto quanto o mais laborioso, o que não seria justo. Isto é um princípio geral. Aplicado ao senhor Ponceau, não é menos evidente que se o espírito declarasse um indivíduo inocente ou culpado, e os juízes não achassem provas suficientes de uma ou outra afirmação, sua consciência ficaria perturbada. Que a opinião pública poderia enganar-se por prevenções injustas. Não sendo perfeito o homem, devemos concluir que Deus sabe melhor que ele o que lhe deve ser revelado ou oculto. Se uma revelação deve ser feita por meios extra-humanos, Deus lhe sabe dar um cunho de autenticidade capaz de levantar todas as dúvidas, como testemunha o fato seguinte. Nas vizinhanças das Minas do México, uma fazenda tinha sido incendiada. Numa reunião onde cuidavam de manifestações espíritas e adversas naquele país, onde provavelmente ainda não chegaram os artigos do senhor Deschanel, a razão por que lá se acham tão atrasados, um espírito se comunicava por batidas. Disse que o culpado estava entre os assistentes. A princípio, duvidam, crendo numa mistificação. O espírito insiste e designa um dos indivíduos presentes. Espantam-se. Este revela a presença de espírito, mas o espírito parece relutar e o faz tão bem que prendem um homem que, premido por perguntas, acaba por confessar um crime. Como se vê, os culpados não devem fiar-se muito na descrição dos espíritos, que muitas vezes são os instrumentos de que Deus se serve para os castigar. Como o Sr. Figuier explicaria tal fato? É intuição, hipnotismo, biologia, superexcitação do cérebro, concentração do pensamento, alucinação, que ele admite sem crer na independência do espírito e da matéria?
Resolvei tudo isto, se puderdes. Sua própria solução é um problema, e ele deveria dar a solução de sua solução. Mas por que o Espírito não revelaria assim do Sr. Ponsô, como o fez com aquele incendiário? Pede então contas a Deus de suas ações. Perguntai ao Sr. Figuier, que julga saber mais que ele. Eu acho que, se eu tivesse que resumir aqui em poucas palavras, né, Renato? Vulgarmente, da maneira como normalmente a gente... vulgarmente no melhor sentido da palavra, né? Uma síntese. Deixa quieto o que está quieto. Sim. Deixa quieto o que está quieto. Perfeito. Até porque, Bill, os espíritos podem muito, mas não podem tudo. Não é? E às vezes também não é permitido que ele fale. Exato. E tudo. Enfim, tem uma questão de um assassinato aqui, né? Sim, um assassinato. Tem um assassinato. Precisa-se de uma revelação, precisa de uma resposta. E aí, será que isso vai ajudar? Não é? Exato. Não. Será que é o momento certo de elucidar? Não. Então a gente não sabe. Tem muita coisa envolvida aí no enredo. Sim. Que Deus sabe de tudo. Então, você está consultando os espíritos para saber de uma coisa, né? Sim. Pois então, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Experimentar isso, eles são de Deus também, né? Sim. Até porque ele pode falar uma coisa que não procede. Exatamente. Segundo seus próprios interesses e não interesse geral. Ou até da pseudo-inteligência dele, né? Ele acha que é e não é, né? Alguma coisa, enfim. Sim. Mas trazendo mais para a nossa realidade, do nosso dia a dia, né? E até falávamos isso essa semana passada lá na Educação Mediúnica sobre isso, sobre comunicações, comunicabilidade entre os espíritos. E aí a gente estava estudando, eu não lembro agora o título do Evangelho. Mas enfim, só para contextualizar. As informações chegam através da espiritualidade, através da nossa própria mediunidade, né? Nós somos intermédios, né? Intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual, ou vice-versa. E aí muitos questionaram, né? E aí, como é que eu vou identificar? Como é que se eu falo, se eu não falo? Né? Aí o parâmetro que eu estabeleci para eles é o seguinte: se colocar no lugar da pessoa. Você gostaria de ouvir essa coisa? Porque a gente gosta de ouvir coisas boas, né? Interessantes. Sim, e se for uma coisa negativa? Então, o seu parâmetro, a sua régua, deve você se colocar no lugar. Mas não dá tempo. Dá tempo. Dá tempo porque não há pressa, né? Primeiro passa por você, pelo seu cérebro. Seu cérebro identifica aquilo ali. Normalmente nós temos discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Sim. Se nós não temos esse discernimento, a gente não pode trabalhar mediunicamente, né, Renato? Não, perfeito. A gente precisa estabelecer essa meta conosco. Olha, eu tenho condições mínimas psicológicas para eu trabalhar, porque a mediunidade é um processo muito sério, né, Renato? Então, veja bem, eu passei uma informação, eu sou o espírito, passei uma informação pelo Renato. Essa informação primeiro vai passar pelo Renato, para o espírito, o perispírito, matéria, até chegar ao cérebro físico, demora frações. Nessa fração de segundos, o Renato vai ver se vai externar aquilo que eu passei para ele ou não, não é isso, meu Exato, o primeiro crivo é teu, não é? Sempre do médium, sempre do intermédio. Exatamente. E aí, por isso, a necessidade dele estudar, a necessidade dele estar minimamente preparado, né, Bill? A gente fala muito isso no estudo do Livro dos Médiuns lá no SEDES, não é? E lá na União Espírita Carlos Chagas também. Conversamos muito sobre essa questão, não é? Quando a gente está lá estudando junto com eles, mediando o estudo e tudo mais. Porque é importante, você tem que estar minimamente preparado, não é? Para poder saber, discernir aos poucos. Se tem dúvida, na dúvida é melhor não fazer. Não faça. Se abstenha. Se abstenha. Mesmo que seja verdade, mesmo que seja... O espírito não vai se aborrecer, ele vai vir de novo. Ele vai comparecer novamente para trazer a informação que precisa ser trazida. Pronto. Sobretudo os espíritos comprometidos, né? Ele está vendo a sua cautela. Se for comprometido, ele vai entender. Se não for, vai se afastar e é até melhor, né? E ele vai ver, nossa, é louvável que o Bill tem essa cautela, né? Exato. Vamos lá, vamos de novo. E aí ele vai trazendo os meios, os mecanismos e tal, que o Bill vai dizer assim, realmente, isso aqui é fato, não é?
de fonte confiável. Sim. E tudo. Então vamos lá, vamos botar para frente. Sem dúvida, temos que passar pelo nosso crivo da razão, o crivo daquilo que a própria doutrina estabelece como meta, né, da gente verificar. Sim, sim. Né, o próprio duvidar também, né, como o próprio Erasto nos convida. Problema lá. Nenhum problema. Nenhum com isso. As pessoas às vezes falam, mas eu estou duvidando, mas eu tô... Não, duvide sim, sempre. Duvide das verdades, mas não creia no... O próprio Kardec diz que a última palavra ainda não foi, não, porque tem muita coisa para ser desvendada ainda. Muita coisa para ser dita. Né? Não acabou ali, não. Não, é só o começo. Né? É só o começo. Isso aí. Vamos continuar aqui sem antes dizer que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Vamos mudar de conversa? Então, vai mudar agora o título aqui, né, Bill? Conversas Familiares de Além Túmulo. Senhora Bertrand. Exato. Saone, vamos lá, foi falecida em 7 de fevereiro, de 1861 e evocada na Sociedade Espírita de Paris a 15 do mesmo mês. Ela desencarnou 8 dias depois. Ela desencarnou no dia 7 de fevereiro e no dia 15 ela foi evocada. Para a gente ver como isso, hoje em dia, isso é uma coisa improvável, né? A gente tem isso de espíritos nobres, essa clareza, mas como havia necessidade, a própria espiritualidade foi conduzindo isso para que a pessoa chegasse minimamente, ou não, a gente vai estabelecer aqui para ver se realmente é um espírito ainda em condições de fazer isso, ou se foi um espírito já programado para isso. Vamos ver, anota. A senhora Bertrand havia feito um estudo sério do espiritismo, cuja doutrina professava, compreendendo todo o seu alcance filosófico, ou seja, ela já tinha uma introdução dentro da doutrina. Então, é interessante esse diálogo que vai haver aqui, né? Então, fiz a evocação, Renato. Eis-me aqui. Beleza. Bom, tendo vossa correspondência nos levado a apreciar-vos e conhecendo vossa simpatia pela sociedade, pensamos que não seria desagradável chamar-vos tão cedo. Vedes que estou aqui. Terceiro, outro motivo que impele pessoalmente a fazê-lo, tenciona escrever à senhorita sua filha, a propósito do conhecimento que acaba de atingi-la, e estou certo de que se sentirá feliz ao saber do resultado de nossa conversa. Certamente, ela o espera, pois eu lhe havia prometido me revelar tão logo me evocassem. A quarta, esclarecida como éreis sobre o Espiritismo e penetrada dos princípios desta doutrina, vossas respostas ser-nos-ão duplamente instrutivas. Inicialmente, que quereis dizer-nos se demorastes muito a vos conhecer e se já recobrastes a plenitude de vossas faculdades? A plenitude de minhas antigas faculdades, sim. A plenitude de minhas novas faculdades, não. Falta aquele despertar ainda, né, espiritual, sim, né, recobrando a consciência espiritual, né? Então vamos lá, quinta. É costume perguntar aos vivos como passam, mas aos espíritos perguntamos se são felizes. É com profundo sentimento de simpatia que vos fazemos esta última pergunta, ou seja, estão felizes? São felizes? Obrigada, meus amigos. Ainda não sou feliz, no sentido espiritualista do termo, mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado e em êxtase, pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente por melhor médium ou espírita que sejamos. Importante essa resposta dela, né? Porque às vezes a gente acha que ser espírita já faculta toda e qualquer compreensão das coisas, né, Renato? Sim. E não é bem assim, né? Não. Aí você ajuda sim, mas daí a você aplicar isso de pronto, rapidamente, é uma larga distância. Não, a realidade é outra. Não é? A realidade é completamente diferente do que você está vivendo. É teoria e prática. Sim. Na teoria, sim. Na prática, não. Tá? Vamos com calma, com muita calma. É interessante uma coisa aqui, Bill, que eu estava pensando, que é o seguinte. O espírito, a gente já ouviu falar isso várias vezes, não é? Quando ele desencarna, ele continua sendo exatamente o que ele foi.
Ninguém sai daqui já e vai ganhar asas e vai... Não, de jeito nenhum. E aí muitos deles, a gente já ouviu falar isso várias vezes, né? Após o desencarne, nem desencarne, né? Mas após a morte, porque não houve ainda o desencarne, é um processo, tá? Depois lá do sepultamento do corpo, muitos deles voltam para casa com a família. Sim. Voltam para casa, eles não sabem, eles estão num estado de torpor, né? Lá, eles não sabem direitinho o que aconteceu. E aí é muito comum que você ainda sinta aquela presença. Primeiro, todos os lugares pelos quais você frequenta na sua casa está magnetizado por você, pelo seu próprio magnetismo. A sua energia está ali, não é? Então você volta para onde a sua energia está. Então é normal, é natural que você sinta a presença, que você sinta cheiros, que você tenha alguma percepção de algum movimento, não é? Daquele ente ali. Nossa, acabei de ver fulano aqui, olha, foi sepultado semana passada. É normal, é natural. Daí o fato dele já poder ser evocado e te responder é outra história. Não é uma coisa de cada vez, né? Ele não sabe ainda direito o que aconteceu. Para ele está vivo. Sim. Para ele está vivo. Ele está se vendo, né? Ele está se vendo, ele está vendo todos na família, ele está fazendo o que ele fazia, né? E tudo mais. Tá. Isso é muito comum, né, Bill? Sem dúvida alguma. E é interessante isso porque, palavra, né, como o Renato falou, como eu falei, né? A gente sabe da continuidade da vida, né? A gente sabe que não existe morte. Tudo isso faz parte do nosso conhecimento, que a doutrina, santa doutrina, né? O nosso grande consolador nos promove, nos promulga. A gente sabe disso. Só que a gente leva uma vida, ainda materialmente falando, né, Renato, projetada. Eu não estou projetando, eu não acordei hoje projetando desencarnar. Não. Daqui a pouco, pô. A gente projetou as coisas materiais que a gente precisa. Exatamente. Eu de manhã acordei. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada faz parte. No momento que nós estamos, né? Não tem nada de errado nisso. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Jesus nos advertiu, né? Nos admoestou, falando bonito. Tá, o senhor hoje está, quase torceu a minha língua aqui agora. Meu Deus. Mas brincadeiras à parte, nós devemos projetar isso, né, Renato? Senão não tem sentido. Para mim tanto faz. Cara, a espiritualidade não quer isso de você. Ela quer que você trabalhe, ela quer que você projete, programe-se. Obviamente, não dá para eu viver hoje, eu e Renato, vamos combinar um negócio daqui a 20 anos? Não. Nem daqui a um dia, a gente pode. Mas a gente deve ter isso em mente, até porque se a gente durar 100 anos, a gente for desencarnar com 100 anos, a gente está com 50 e poucos, 60. Se a gente desencarnar daqui a 40 e poucos anos, tem muita estrada, e você vai ficar parado esperando? Eu vou desencarnar mesmo em qualquer momento? Só que qualquer momento é 40 anos à frente. Claro. Então nós precisamos programar. E nessa programação vai que não vai durar 40 anos, vai durar um dia. E você vai embora. Você fica com aquele gostinho de, puxa vida, por que agora, meu Deus? Eu tinha tanta coisa para programar. E aí você acaba esquecendo a programação. Esquece que você é espírita, esquece que a alma é imortal. Você esquece tudo. Cai muitas vezes, né, Renato? Não tem como, faz parte do nosso processo. Sem dúvida. Né? Uma hora a gente vai encarar essas coisas assim com mais naturalidade. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está morrendo. Sim. E vamos morrer ainda muitas vezes. Não é? E vamos dar trabalho para a turma do André Luiz lá no Obreiros da Vida Eterna para proceder o desencarne. Exatamente. Né? E tudo, vamos dar muito trabalho ainda. É uma realidade que você tem que ter com você, tá? Mas, sobretudo, de lembrar dos princípios. Não, eu preciso, em algum momento, me lembrar de Deus, me lembrar do meu amigo espiritual, me lembrar de alguém. Sim. Para poder, né, facilitar um pouco as coisas e tudo. Mas que a gente vai dar trabalho, vai. Sem dúvida. A gente tem que lutar para não dar tanto trabalho. Exato, né? Porque como nós ainda estamos agarrados ainda à matéria, uns mais, outros menos, embora tenhamos a consciência, né, da transitoriedade da matéria, é natural, gente. Então nós também temos que ter calma nessa hora, né, Renato, em relação à autocobrança. Precisamos nos policiar. Paciência com você. Exatamente. A palavra de ordem é paciência. Sem spoiler, né? Vamos lá. Entendedores entenderão. Entenderão, né? No momento certo. Sim, com certeza. Então vamos lá. Número 6. Em vida, havias feito uma ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina. Olha a pergunta aí. Legal. Podeis dizer-nos
se encontrastes as coisas tais quais as tinhas imaginado? Mais ou menos. Como vemos os objetos na incerteza da semi-escuridão, mas como são diferentes quando a luz brilhante os revela. É uma surpresa boa. Né? Uma surpresa boa. Sim. Né? É o desprendimento, né, Bill? Das doenças, das enfermidades, principalmente das questões que você conseguiu resolver. Sim. Né? É paz. Reflete em paz, né? Repercute em paz, em tranquilidade, em uma consciência, né? mais firme e tudo, apesar de muitas outras questões que você ainda vai carregar. É a saudade, é uma série de outras coisas e tudo mais. Enfim, minha mãe, quando se manifestou no Bezerra, ela falou sobre essa questão da saudade, não é? Como foi difícil. Agora não. Agora já estou conseguindo caminhar. Não mais nada, né? Não é? Mas vamos encarar essas questões. Por outro lado, ela também revelou que todas as enfermidades pelas quais a fazia sofrer, não é? Acabou. Não existem mais. Não existem mais, acabou. No início foi difícil? Foi, ainda sentia alguma coisa? Sentia. Mas aquilo tudo foi se desmaterializando. É um reflexo da matéria, né? Não é? Do perispírito, tá? E aí ela foi se situando melhor e vendo o quanto ela poderia agora estar livre. Bom, já expurguei, não é? Expurguei tudo isso do corpo espiritual, não é? E tudo está resolvido. E é muito legal a gente poder ter um depoimento desse. É um depoimento que vem de tantos e tantos espíritos, que é o caso do que ela está falando aqui, sim, não é? Quando a luz do sol não para de brilhar, quando a luz do sol, né? Enfim, né, apareceu quando a luz, não propriamente a do sol, eu falei a do sol É o bem, né? É o bem, né? Lembrando do nosso querido Arlindo Cruz, que desencarnou recentemente. Né? Aliás, uma canção belíssima, né? Só as pessoas pararem e prestar atenção na letra. Uma estrofezinha aí, né? Prestar Peguei de surpresa agora. Prestar muita atenção na letra, que a letra tem muito a dizer, né? Quando a luz do sol não para de brilhar, né? E ainda existem noites e luar, né? O mal não pode superar. Quem tem fé para rezar, diz amém, ou diz namastê, ou diz, enfim. Diz axé, diz qualquer coisa, é o teu sagrado. Exatamente. Né? É só prestar atenção na letra, que é muito interessante, muito legal, muito bacana, tá? E alguém que vai fazer muita falta aí pro mundo do samba, né? Sim. Sem dúvida, né? Com certeza. Letras lindas. Absurdamente, né? Lindas, né? Sem dúvida, com muita emoção, né? Sim. E tudo, tá? Mas quando essa luz vem, aí não a luz do sol, mas a luz do esclarecimento, a luz da realidade das coisas, sim, né? Que é importante. E a gente, não só isso, né? A gente está se aproximando do final do programa já, né? A amplitude, né, que o espírito mais liberto, né, Renato, da matéria, ele alcança, né? Sobretudo nos próprios sentidos, né? Que ficam tolhidos dentro de um corpo físico em apenas 5, né? Aí isso se triplica, quadriplica, a gente tem aquela amplitude de todas as formas e de cheiros, de cores, né? Os espíritos, quanto mais elevados são, eles conseguem, enfim, compreender coisas porque estão vendo do alto. E não é do alto da terra, é do alto da espiritualidade que ele tem, né? Como evolução. Então tudo aquilo que a gente se prende aqui quando encarnado estamos, quando a gente desencarna, aquilo tudo vai embora. É isso. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Meu parceiro, boa noite. Boa noite a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.